I'll get you a hot drink, miss. Need some dry Eu sei que você provavelmente já viu muita coisa estranha na internet, mas o que aconteceu em Chicago naquela noite de 22 de novembro de 87 está em outro patamar. Porque não foi apenas um erro de algoritmo ou um glitch de computador. Foi o momento em que a televisão, aquela caixa em que todo mundo confiava cegamente, foi completamente sequestrada por um fantasma de borracha, que até hoje, quase 40 anos depois, ninguém conseguiu identificar. E para você entender o peso disso, eu preciso que você tente imaginar como era o mundo naquela época, sem internet, sem streaming, onde a TV era a única autoridade absoluta de informação. E as grandes redes, como a WGN e a WTTW, eram fortalezas tecnológicas imbatíveis. Ou pelo menos, era o que todo mundo pensava. Até que um dia, o relógio havia marcado 9h14 da noite, e o âncora esportivo Dan Roan começou a falar sobre o jogo dos Bears contra os Lions. Quando, do nada, a tela sofreu uma interferência violenta, um corte seco para o preto que deu lugar a uma figura bizarra, usando uma máscara de Max Headroom e óculos escuros, balançando a cabeça de um jeito bizarro. Em frente a um painel de metal giratório que mais parecia uma alucinação industrial. E o mais agoniante não era nem a imagem, mas o som. Um zumbido estático e estridente que parecia querer furar os tímpanos de quem estava em casa. E enquanto os engenheiros da WGN corriam desesperados para mudar a frequência do link de micro-ondas, aquele intruso ficou ali por 28 segundos, nos encarando com aquele sorriso estático, até que eles finalmente conseguiram chutar os piratas do ar, e o Dan Roan voltou rindo de nervoso, dizendo que se a gente estava se perguntando o que tinha acontecido, ele também estava. Mas o que ninguém sabia era que aquilo era apenas o aquecimento para um segundo ato muito mais sinistro que aconteceria poucas horas depois. Às 11h20 da noite, na WTTW, que no momento exato estava exibindo um episódio de Doctor Who, o sinal foi sequestrado de novo, mas dessa vez, os invasores estavam preparados. Eles tinham corrigido os erros de áudio da primeira vez, e agora eles tinham controle total da emissora, e durante 90 segundos, o que se viu foi uma performance de pura insanidade. Onde o homem de máscara falava com uma voz distorcida por pedais de efeito de guitarra, chamando os locutores de nerds e liberais, zombando da publicidade ao segurar uma lata de Pepsi, enquanto gritava o slogan da Coca-Cola. E terminando com uma cena de açoitamento que parece saída de um filme de terror. E o mais louco é que se a gente analisar as pistas dessa fita hoje em dia, a gente percebe o nível de planejamento por trás disso, porque você consegue notar claramente
que havia pelo menos 3 pessoas ali: o ator, o câmera e outro alguém girando o fundo de metal. E a qualidade da imagem, que era muito inferior à de uma câmera de TV profissional, revela que eles usaram equipamentos domésticos, talvez uma VHS ou uma HI8, gravada provavelmente em um galpão ou uma garagem fria, provando que não era um hack de momento, era algo ensaiado e pré-gravado. Como eles conseguiram dominar o sinal de uma metrópole como Chicago? A resposta técnica para isso é fascinante e assustadora ao mesmo tempo, porque na era analógica tudo dependia de micro-ondas enviadas do estúdio para as antenas no topo do Sears Tower, o edifício mais alto da cidade, e os invasores usaram o que a ciência chama de efeito de captura, que é onde o receptor sintoniza automaticamente o sinal mais forte e ignora o mais fraco, o que significa que eles não precisavam de um equipamento de milhões de dólares, eles só precisavam estar fisicamente mais perto da torre do que o próprio estúdio de TV. A precisão com que eles fizeram isso sugere que eram pessoas de dentro, talvez funcionários descontentes ou ex-engenheiros, que conheciam as vulnerabilidades da rede e sabiam exatamente quando as torres estariam desassistidas. Porque o FBI e a FCC reviraram Chicago de ponta cabeça, entrevistaram centenas de técnicos, buscaram por assinaturas eletrônicas e nunca, em 3 décadas, encontraram uma pista real. Nenhuma confissão no leito de morte, nenhum arrependimento, nada. E as teorias que surgiram depois apenas serviram para aumentar essa lenda. Porque quanto mais o tempo passa, mais o incidente Max Headroom deixa de ser um crime técnico e se torna um mistério existencial. Uma prova de que a nossa segurança tecnológica é uma ilusão e que um grupo de pessoas com conhecimento certo e uma máscara de borracha pode até mesmo silenciar as maiores instituições do mundo e desaparecer no ar, sem deixar vestígios, deixando para trás apenas um vídeo granulado que continua a nos assombrar, nos fazendo questionar se aqueles 90 segundos de puro caos foram apenas uma brincadeira de mau gosto, ou um vislumbre de que o controle que a gente acha que tem sobre o que entra nas nossas casas através das telas é muito menor do que a gente ousa admitir. E talvez o segredo do sucesso desse mistério seja justamente o fato de ele não ter solução, porque no momento em que a gente descobrir quem estava por trás daquela máscara, o medo e a magia desapareceriam, e o que sobraria seria apenas a realidade sem graça. Então eu acho que talvez seja melhor assim, deixando que o Max Headroom de Chicago continue sendo o fantasma que nos lembra, toda vez que a TV chia ou o sinal oscila, que existe um mundo invisível de piratas e gênios operando nas sombras das nossas comunicações.